E hoje, segunda-feira, o JA inicia mais um quadro especial, o Agro a Fundo. O economista Gabriel Torres, sócio e head de educação da Liberta e ex-secretário executivo de gestão na Prefeitura de São Paulo, mostra uma visão de negócio e empreendedorismo no campo. Vamos acompanhar. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos ao Agro a Fundo. Eu sou Gabriel Torres, economista, e vamos começar falando do PIB, né? Na semana passada, o IBGE divulgou o resultado para o terceiro trimestre do PIB brasileiro, que, surpresa nada surpreendente, caiu 7,7% frente ao segundo trimestre onde o PIB tinha subido 9,6%. Ou seja, na prática, o nível de produção da economia brasileira ele se encontra 5,4% abaixo do ritmo de produção que ele estava lá em 2019. Lógico que a maior parte desse efeito se deve ao impacto da epidemia sobre a atividade econômica, que, como diriam os médicos, ainda respira por aparelhos. Nos serviços, que é a maior fatia da economia brasileira, eles ainda sofrem bastante com todas as restrições e as medidas sanitárias impostas ao país, o que é, no mínimo, curioso, já que quando a gente olha para os dados de letalidade da doença, as taxas de letalidade se encontram mais baixas do que antes quando a gente olha os dados, olhando para a letalidade na data em que ocorreu e não na data do registro. E apesar de tudo isso, o agro, que é o grande motor da economia brasileira, a grande ilha de prosperidade na economia brasileira, segue muito bem, obrigado. No último trimestre, esse terceiro, ele teve um resultado levemente negativo, menos 0,5% sobre o segundo trimestre, mas o nível de atividade como um todo do agro se encontra 2,3% acima do que ele estava em 2019. Destaque maior, obviamente, para a nossa conexão com o mercado internacional, é o setor mais conectado com o mercado internacional e por isso acaba sofrendo menos, além do fato de que nesta pandemia a gente viu uma demanda muito mais concentrada em gêneros alimentícios. Em termos de produção agrícola, o agro apresentou aí 3,1% a mais de crescimento, quando a gente olha só para a produção de grãos, e os grandes destaques reportados pelo IBGE foram cana-de-açúcar com mais 2,2%, a soja com mais 0,7% e o trigo com mais 0,1%, olhando para o Brasil como um todo e já ponderando pela sua participação no peso total da produção. Tem um driver, tem um combustível de longo prazo que começa a dar as caras no mercado internacional e que obviamente vai afetar o agro, que são as commodities. Então, sobre esse assunto e também sobre os efeitos que a gente está vendo acontecerem no dólar, é o que eu vou falar no próximo Agro a Fundo. Até lá, um grande abraço. Muito obrigada, Gabriel. E agora, 18 horas e 22 minutos, o regulador de valores